paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Que, como de costume, queremos solicitar para que todos coloquem os seus celulares no modo silencioso, para que não corramos o risco de tocar na hora das nossas atividades e dispersar a nossa atenção. Queremos enfatizar também que aqui na casa nós temos atividades todos os dias da semana, certo? Então, quem realmente quiser participar, temos grupo de estudo, temos o atendimento fraterno, temos evangelização, temos o grupo de na quinta-feira, para orarmos pelas pessoas que necessitam. Então, quem quiser participar, estamos aqui à disposição, nos procure, que serão encaminhados. Queremos também divulgar que no sábado e domingo desse final de semana, lá no núcleo vai ter o Bazar da Pechincha. No sábado das 14 às 17 horas e no domingo das 8 às 12 horas, certo? Então, o palestrante de hoje, é o Lucas Evangelista de Limeira, e o tema que ele vai abordar é Pensamos e Construímos. Então, eu queria pedir para a Neuza que ela vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Peço que nesse momento elevemos os nossos pensamentos em Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e através dessa canção possamos nos ligar ainda mais com a espiritualidade maior. Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso,
agradecer ao nosso querido Orson pelo convite de estar aqui com vocês, a honra imerecida de ter recebido os afetos e carinhos de alguém tão importante para nós, que segue no legado de Caibar, esse bandeirante do Espiritismo. Eu já tive a oportunidade de morar aqui ao lado, em Araraquara, por 15 meses. Nunca tive a oportunidade de chegar assim, nas cercanias de Matão. Mas um outro ponto que não pode passar desapercebido, embora de fato nós realmente estejamos vindo de Limeira na noite de hoje, é que vocês estranhar-me-ão o sotaque. Eu não falo porta, como o limeirense fala, ou não estou falando assim o era, como o pessoal de Arqueada, lá das bandas também de Piracicaba comenta. A minha terra é um pouquinho mais distante. Tem que pegar o Brasil e subir um pouquinho, 4.000 quilômetros, chegou na minha terra natal. Eu sou do interior do Amazonas. Não sou de Manaus, capital, mas a minha cidade natal, se você pegar um barco, que lá é de maneira fluvial no estado do Amazonas, sobe o Rio Negro, passa pelo Encontro das Águas, passa pelo Amazonas e vai subindo, lá na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, depois de 27 horas de barco. É a minha cidade natal de São Gabriel da Cachoeira. Troquei um interior pelo outro, porque agora eu estou no interior de São Paulo, em Limeira, e aqui as coisas são muito mais tranquilas no quesito de mobilidade. Vocês têm estradas, conseguem ir tranquilamente de uma cidade para outra, não são viagens hercúleas, né, como a gente tem no interior do estado do Amazonas, ou ainda na região norte mesmo, nós vamos encontrar viagens de barco, vamos cruzar o Amazonas, viagens de mais de 20 dias, 30 dias, etc. Aqui a viagem foi tranquilicíssima de Limeira para Matão, 2 horas, foi tranquilicíssima. Na noite de hoje, que Jesus possa nos abençoar, nesses breves minutos que nós ficaremos conectados, o nosso coração possa bater em alto, na mesma sintonia, com o coração de Jesus. E quando o Orson nos propôs a oportunidade de estar com vocês aqui em Matão, eu meditei no que poderia trazer para vocês essa cidade tão cara para o Espiritismo no interior de São Paulo, recordando a imagem do nosso saudoso Caibar, a foto dele, né, ou melhor, o retrato dele ali ao fundo. Na época eu estava relendo o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico, e Orson, coloque aí, pensamos e construímos. Pensamento e Vida, pensamos e construímos. E quando eu estava revendo os compromissos, né, das semanas, estava lá, Matão, quarta-feira, e o tema lá, pensamos e construímos. Eu abri minha agenda no Google, né, eu uso o celular ali no Google, e tinha uma nota de rodapé, de mim mesmo para mim mesmo no futuro. Nota de rodapé, nota. Lucas, você estava, juro por Deus, eu escrevi para mim mesmo. Lucas, você estava lendo Pensamento e Vida nessa época. Ponto, boa sorte, ponto final. E esse pensamos e construímos não está no livro Pensamento e Vida. Ele está em outro livro que eu vou utilizar para gravitar em torno, também ao lado do livro Pensamento e Vida. Nós vamos começar a nossa jornada no livro No Limiar do Etéreo, escrito pelo saudoso Arthur Feeman, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, muito antigo, pesquisador inglês, e são várias entrevistas em várias mediúnicas que ele fez. E no capítulo 10, sobre instruções nessas mediúnicas, ele dá no mundo do espírito, está se comunicando e pergunta como é que é a vida aí. Nós estamos falando de uma época em que não existia o Nosso Lar, Memórias de um Suicida, ou ainda toda a literatura de André Luiz, né, do Nosso Lar até aí a Vida Continua. Não tinha, de certo modo, os romances históricos de Emmanuel, na parte que a gente vai ver, ou nas partes com relação ao mundo espiritual. Faltava literatura nesse ponto. Então nós tínhamos especialmente as revistas espíritas, comunicações mediúnicas e esse livro sincero. Como é que é a vida aí no mundo espiritual? E o Espírito responde: a vida aqui é igual e diferente da de vocês encarnados. Nós nos reunimos com aqueles que nós gostamos, gozamos da presença de uns dos outros. Aqui o canto dos pássaros é mais belo. Nós temos livros, sentamos para conversar. A vida aqui, no mundo espiritual, no plano em que estamos, é mais viva do que aí.
e de uma cor que é difícil explicar. Difícil explicar. Aproveitando o adendo, primeira parte, capítulo 1 do livro Renúncia, de Chico e Emmanuel. Alcione, a protagonista do livro, mora na condição espiritual em um planeta que habita a estrela de Sírius. E Emmanuel, quando vai descrever esse lugar, ele é um lugar muito feliz. Cores policromáticas, é tão bonito que eu não consigo descrever para vocês o quanto é bonito, mas é muito bonito. E voltando para o livro, o Espírito diz para o arco-filho: aqui, nossas casas são construídas com a matéria eterna. Nós pensamos e construímos. Bom, e a gente vai pegar esta frase, que é o título, e gravitar em torno dela. Nós pensamos e construímos. E já que comentei do pensamento e vida, vamos para ele. Pensamento e vida na introdução. O pensamento e vida são 30 capítulos, fora a introdução, em que Emmanuel vai escrever: olha, os desencarnados pediram um roteiro para que eles possam se preparar para reencarnar. E a gente resolveu escrever esse material. Desde o capítulo 1 sobre o espelho da vida, que é a mente, para o último 30, que é sobre o amor, Emmanuel vai estar sendo muitos comentários. E na introdução, no último parágrafo, ele fala: olha, nós estamos escrevendo para que vocês não esqueçam. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Então agora a gente vai desaguar no capítulo 2, a vontade. Emmanuel vai falar um pouquinho sobre a mente humana. Ele tem uma força de síntese assim inigualável nesse livro. Imaginemos a mente humana como se fosse um grande escritório. No escritório você tem as secções, cada uma na sua mesa, na sua cadeira, mexendo ali nas suas planilhas. Então ali nós temos a secção da inteligência, acolá a seção da memória, para lá da cultura, e vai criando. Para cá o do desejo. Mas acima de todas essas divisões reina o gabinete da vontade. E desde a primeira vez que li, isto sempre ficou assim como uma pulga atrás da orelha. Porque ele diz: nós temos secções na mente humana, mais uma vez, da cultura, da memória, da inteligência, do desejo, e então o gabinete da vontade. Para Emmanuel, a vontade está acima do desejo. Podem parecer para nós sinônimos, mas não é a mesma coisa. Vontade está acima. E ele continua falando: a vontade é a força motriz do espírito. Eu vou pedir para vocês guardarem esta frase. É a força motriz. Ela é o dínamo, ela coloca a ação, o movimento. E aí ele vai dizer: eletricidade, energia dinâmica; magnetismo, energia estática; pensamento, energia eletromagnética. É ela, a vontade esclarecida, que faz a gente se mexer. Então, às vezes, trazendo, obviamente, para algo pragmático palpável, você pode querer muito, mas talvez não beira a vontade, somente o desejo. Emmanuel também coloca: podemos ter inteligência, cultura, memória, desejos, mas a vontade não esclarecida compra quedas muito infelizes para todos nós. E ele diz: a vontade esclarecida é uma auréola divina em que a providência divina colocou no espírito. É uma auréola que guia, é facho de luz. E diz: somente ela, a vontade, é capaz de sustentar a harmonia do espírito. A harmonia espiritual só pode ser sustentada pela vontade esclarecida. Mas quando não tenho vontade, como é que fica? Não tem problema, ele vem logo em seguida, vai dizendo:
enquanto desenvolvemos a vontade, há disciplina. A disciplina antecede essa espontaneidade que nós tanto desejamos. Inclusive é uma frase que está tanto no livro O Consolador, quanto também no capítulo 2 do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos fala Jesus e o precursor, aludindo a João Batista. Diz, João era a verdade clamante no deserto. A disciplina antecede o hábito, a espontaneidade. Fazendo, cooperando com essa catarse mental para todos nós, de maneira individual, no mundo íntimo de cada um, imaginemos os delitos, os defeitos, os problemas, ou entre muitas aspas, as sortes de nossa vida, e recordemos Emmanuel, o pensamento cria, plasma a vida que nós procuramos. E também, podemos querer, podemos almejar, mas sem vontade não adianta. Daí nós vemos, por exemplo, dentro do nosso próprio movimento espírita, a nível de estudo, que estudo é imprescindível para a nossa vida espiritual, dentro do trabalho profissional, isso é imprescindível. Mas dentro do Espiritismo, na introdução de O Livro dos Espíritos, logo no final, Kardec coloca: o estudo da doutrina espírita é um estudo sério e demorado. Sério e demorado, porque abarca sobre todas as questões da vida e do universo. E nós achamos que, lendo em 15 minutos, o que custou horas, dias, semanas, meses para Kardec condensar de toda a informação que recebia dos Espíritos, a gente conseguirá absorver. Ou quando a gente pega, por exemplo, o Emmanuel, para além de toda a série, vamos colocar assim, filosófica, de estudo evangélico, vamos pegar um Paulo Estevam, por exemplo, uma Magnum Opus, né, a obra-prima dele com o Chico, na visão de muitos. Capítulo 10 da primeira parte, Caminho de Damasco, no Caminho de Damasco. Ele coloca que quando Saulo de Tarso vê Jesus limbado de luz nas portas da cidade, Saulo de Tarso ajoelha, cai por terra e começa a chorar. E de repente, Emmanuel escreve: dir-se-ia que o jovem rabino fora ferido de golpe de morte. Emmanuel enviou uma mesóclise no meio da sua leitura, para te confundir a cabeça. Porque não necessariamente tudo que é fácil é objetivamente construtivo. Existem coisas na vida que exigem, demandam sacrifícios. Então talvez você tenha o desejo de ser melhor, de ter mais disciplina, de ler um pouco mais, uma página por dia. Oração antes de dormir, depois de acordar, e talvez não consiga. É porque só tem o desejo, falta a vontade. Que esta faísca, essa força motora. E para ficar mais complicado para nós, um puxão de orelha adicional, vamos trazer Kardec, vamos trazer o codificador para a conversa. Vamos para a Revista Espírita de dezembro de 1868. Recordando, Kardec escreveu 5 livros da codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que esse ano completa 160, obrigado. E também o A Gênese. A parte, desde janeiro de 58, Kardec publicando uma edição da Revista Espírita. Até o final da sua vida, ali em 69, foram mais de 130 edições. E na de dezembro de 68, Kardec ia desencarnar 4 meses depois. Ele vai escrever um texto brilhante. Brilhante. Que texto é esse? A edição é de dezembro, mas o texto é de novembro. Publicado no mês seguinte. E anualmente, os companheiros ali da Sociedade de Estudos Parisienses Espíritas, eles faziam a sessão anual de comemoração dos mortos. Comemoração dos mortos. E Kardec vai escrever um texto sobre a comunhão entre os espíritas nas reuniões. E ele parte daquele versículo que está lá em Mateus, quando Jesus vai colocar, olha,
onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. E Kardec coloca, como é que Jesus vai se fazer presente? Ele aparece, ele se materializa, ele está ali presente, a gente não vê no plano espiritual? Como é que Jesus aparece? Jesus se faz presente através da comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos. E esses pensamentos estão englobados dentro da intenção de uma reunião. Isto agora que é uma reunião e que Jesus se faz presente, obviamente se há harmonia entre nós, comunhão de ideal, de sentimento, de objetivos. Só que de repente Kardec começa a falar de pensamento. É pela comunhão dos nossos pensamentos que Jesus se faz presente. E Kardec diz, o pensamento é uma força, é uma força. É uma força puramente abstrata e moral? Só está no campo das ideias? Não. Kardec pergunta de maneira retórica, porque ele responde em seguida, não. O pensamento não é somente uma força abstrata, moral, não. Kardec coloca, é o pensamento o que distingue espírito e matéria. Espírito com E minúsculo mesmo. O pensamento é uma característica, diz Kardec, do ser espiritual. E de repente, Kardec vai falar da vontade. Ele diz, a vontade, de repente, a vontade não é um atributo do espírito. Não é. Ela não vem do espírito, mas ela vem do pensamento. E Kardec diz, a vontade é o pensamento chegado em um estágio de energia. Ponto e vírgula. A vontade é uma força motriz. Eu pedi para vocês guardarem, a frase está aqui. Eu pedi para vocês guardarem a frase de Emmanuel. A vontade é uma força motriz. Em Kardec, 80 anos antes da obra vir, dizendo aí, a vontade é uma força motriz. Coloca as coisas em movimento. E vem Emmanuel, pensamento e vida. A vontade coloca as coisas em movimento também. É uma força motriz. Não é simplesmente abstrata. O que isso significa para a gente? Toda essa viagem é que o teu pensamento cria. Pensamos e construímos. Mas também destrói. Pensamos e construímos, também construímos divisões, discórdia, sentimento de vingança, raiva, medo, ansiedade, displicência, preguiça. Também construímos isso. Não por vontade dos outros, por vontade própria. O pensamento é algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Então, como é que sai? Talvez de uma vontade que está assim titubeante, para qualquer problema que eu esteja enfrentando, para algo mais concreto, que coopere na minha própria existência. Então, a gente precisa educar a vontade. E aí, Emmanuel, capítulo 5 do Pensamento e Vida, Educação. Vai falar sobre a sutileza do corpo humano. Corpo humano, matéria densa. Mas ele chama a atenção para a sutileza do pensamento, que transmite de maneira análoga, como se fosse uma antena, que envia, mas também vai captar sinais dos outros. Obviamente, se a gente expande isso dentro de uma aula de estudo mediúnico ou de mediunidade, a conversa é sem fio mesmo, prossegue, quase sem terminar. Emitimos e recebemos, e ele coloca forças sutis que impregnam os outros, afetam os outros e também somos afetados. Só que nesse ser afetado, a educação não pode ser menosprezada. É preciso transcender a escuridão própria. Aí ele coloca.
Educação puramente material, tudo bem. Educa a inteligência. Educa o saber. Traz cultura. Mas a gente volta lá para o capítulo 2. Somente isto não é suficiente. É imprescindível falar também de educação moral. Aprender a perdoar, a esquecer, a ouvir mais, falar menos, ler um pouco mais, vir para o centro mesmo quando o dia é cansativo. O dia é cansativo para todos nós. Eu podia ficar em casa hoje, eu estou tão cansado. Mas só hoje pode. Que dor de cabeça terrível, é melhor eu ficar em casa e descansar. E falta o hospital. O Espírito Protetor gritando, graças a Deus, eu trouxe ele para dentro do centro nessa semana. No outra semana é outra batalha. Nós não facilitamos a vida deles. Porque nós somos como Simão Pedro. Nós somos assim. Nós somos uma onda oscilante para cima e para baixo. Por que Simão Pedro? Porque Jesus, em certo momento do Evangelho de Mateus, pergunta para os discípulos: o que os outros falam quem eu sou? E os discípulos vão dizer: não, alguns falam que sou Elias que voltou. Outros vão dizer que sou João Batista que ressuscitou de algum jeito. E Jesus: e vocês? O que vocês dizem? Simão Pedro toma a dianteira. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus olha para Simão Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o sangue e a carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Em cima desta rocha edificarei a minha igreja. Nesse momento, na frente dos outros apóstolos, Simão Pedro recebe um tapinha nas costas, para logo em seguida Jesus anunciar o Calvário. A gente vem para Jerusalém. Lá o Filho do Homem precisa sofrer. O que Simão Pedro faz? Misericórdia, Senhor. Bate na madeira, o Senhor é pessimista, meu Deus do céu, não precisa disso não. A gente vai te proteger. E aí Jesus, com aquele olhar penetrante que somente o Cristo tem, diz: aparta-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Simão Pedro é assim. E na Páscoa? Naquele 14 de Nissan meio judaico, né? Que para nós seria entre o dia 20 e 22 de abril, em que Jesus foi crucificado. Na noite anterior, Jesus estava com os discípulos na última ceia. Sentado ali, comendo, Jesus disse: ansiei muito comer esta Páscoa convosco, que era a última. E aí, Jesus anuncia o Calvário de novo. Pessoal, eu estou indo. Vou preparar um lugar para você, não estou indo. Quem que foi se meter na fala de Jesus? Ô Senhor, misericórdia, não tem para que isso não. Onde o Senhor for, eu vou, conta com a minha espada. Se preocupa não, eu estou aqui. E Jesus se manda. Hoje à noite, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Eu não vou enganar você. Passa-se algumas horas, Jesus soa sangue no Getsemane, como está no Evangelho de Lucas. E aí vem os soldados prender Jesus. Simão Pedro, que só conhecia o diálogo da violência, tira a espada, corta a orelha do soldado. Você não sabe que quem fere com a espada será ferido? Pega a orelha e coloca de volta. Então Jesus é levado perante o Sinédrio, é condenado. E Simão Pedro, que havia se esgueirado, fica de fora olhando. E a multidão em torno ali. E nesse momento alguém reconhece Simão. Mas não é você que está com Jesus? Não, misericórdia. Não, é você que estava assim, eu reconheço o seu sotaque. Você é galileiro, eu não sou. É sim, eu não conheço esse homem, não sou. E aí o galo canta. O galo canta. E quando a gente lê o texto no Boa Nova, é ainda pior. Porque tem uma frase que Humberto de Campos
injeta, que Jesus na última ceia diz: Simão, ainda esta noite você vai descobrir que o homem é mais frágil que perverso. Mais frágil do que perverso. Boa Nova, capítulo 26, a negação de Pedro. E quando, diz Humberto de Campos, o galo canta, a espinha de Simão Pedro se arrepia, começa a suar frio, e ele olha para a grade da cela onde Jesus estava preso. E Jesus olhava para ele naquele instante. Mas Humberto diz, sem olhar acusatório. É mais um, eu te disse, mais frágil que perverso. E nesse momento que o galo canta, ele percebe o que ele fez. Marcos coloca, caindo em si. Não é para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo. É caindo em si, chorou amargamente. Simão Pedro é assim. Eu quero, mas na turbulência se retira. Eu vou, mas na turbulência se apequena. Senhor, eu serei fiel até o fim. E se retira. O Simão Pedro, cuja vontade é cristalina, está acima do desejo vacilante, é o Simão Pedro de um Paulo Estevam. É o Simão Pedro que o próprio Chico vai dizer, o protagonista não é Paulo de Tarso, não é Estevão, é o próprio Simão Pedro, líder do colégio apostólico. Inclusive, dentro da tradição católica, nos momentos finais, eu imagino que vocês conheçam, né? Simão Pedro desencarna de cabeça para baixo, crucificado. Também está relatado na literatura do Chico, pelo Sérgio Humberto de Campos. Mas nas horas antes dele ser crucificado, ele pensou no que fazer, porque a perseguição em Roma estava assim atroz. Paulo já havia sido morto degolado. E ele pensou, só tem eu. Em Roma, só tem eu. Eu fico e dou exemplo, mas quem que vai cuidar da igreja? Quem que vai cuidar dos cristãos? Onde é que está João? Eu posso ir embora com os cristãos e fugir de Roma. Então ele reúne os cristãos e vai seguindo embora na saída de Roma. E diz a lenda católica, barra cristã, porque está além do catolicismo, que nesse momento, sentido contrário à saída, entrando em Roma, veio um peregrino, distante, 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 e Simão Pedro reconheceu. Era Jesus. Simão Pedro abriu, rasgou-se um sorriso de orelha a orelha. Mestre! E Jesus passou reto. Nesse momento, ele vira para Jesus e diz, covardes, Dominus covardes, Senhor, para onde vai? E Jesus vira para Simão Pedro e diz, Roma interum vadum crucifixo. Estou indo a Roma ser crucificado de novo. Aí Simão entendeu. Simão entendeu a cota de sacrifício que precisava naquele momento. E foi para Roma ser crucificado com Jesus de cabeça para baixo. Obviamente que este é um exemplo de grande sacrifício corporal. A nossa época não exige da maioria de nós esse tipo de combate. Exige outro. Ou, uma vez educada a nossa própria vontade, o nosso campo de diálogo é outro. No Renúncia, capítulo 6 da primeira parte, Padre Damiano, a gente está no interior da Espanha, século XVII. E no capítulo 6, o Padre Damiano está conversando com Alcione, a protagonista, que tem 6 anos. E é Alcione mesmo, com acento agudo, não é Alcione, que é a cantora. É Alcione. E Damiano sempre que contava a história dos mártires que morriam crucificados, nos circos, devorados por feras, Alcione chorava de emoção. E uma vez ela, com 6 para 7 anos, vai puxar a toga do padre e pergunta, padre, como é que a gente faz hoje para provar, 6 anos, para provar que nós não concordamos com aqueles que crucificaram Jesus? Que nós estamos desse lado, estamos no outro. Cadê as feras? Cadê o circo? E Damiano responde, nós sempre podemos afirmar a nossa fidelidade a Jesus
em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. O Coliseu é o mundo inteiro. E as feras hoje são os próprios homens. Mas antes de instaurar em nós esse espírito de combate, de defender a verdade, o espiritismo, olha para dentro. Como é que está aí dentro? Porque muitas vezes nós exigimos dos outros aquilo que nós não conseguimos dar para o mundo. E queremos que os outros ocupem o lugar que nos pertence, na cota de sacrifício pessoal. Dos companheiros passistas, dos companheiros que dão um papelzinho na entrada, de alguém que limpou este centro, que trocou a água, que ajudou a pagar a conta de luz, os amigos que doaram os livros e por aí vai. No ambiente de trabalho, em casa, no próprio trânsito, cota de sacrifício diário. O que nós queremos? Os grandes sacrifícios, as grandes dores, como se isso fosse argumentação para maior ou menor fidelidade. E mais uma vez, que estudo é imprescindível, ninguém pode negar. Em contrapartida, já tem aplicado aquilo que leu? Mas talvez a gente chegue na argumentação de, mas a vida é tão difícil. Tem muitas complicações. Eu sou portador de vícios perigosíssimos. Esse tipo de dor também está prevista na doutrina espírita. Vamos pegar o livro primeiro. O Livro dos Espíritos. Pergunta 909. Kardec indaga. Considerando que nós temos vários vícios e tendências perigosíssimas e venenosas, Kardec indaga. Poderia o homem, a humanidade, por conta própria, pelo próprio esforço, superar as más tendências? É necessária uma intervenção divina? Tem de orar de tal maneira? Pelas próprias forças. Pode combater, vencer as más tendências? Isto é, eu sou um caso perdido. E os espíritos vão dizer, sim, é possível. Entretanto, ou melhor, sim, na maioria das vezes com um esforço muito pequeno ou irrisório, sim, você consegue se dominar. Em muitos casos, na maioria das vezes, com esforço irrisório. Mas, e aí eu puxão de orelha pela terceira vez, mas vos falta a vontade. Quão pouco dentre vós realmente se esforçam. Então, imagina o espinho que está no teu coração, que você enxerga que é uma treva no teu próprio peito. É a raiva, é o medo, outros vícios, complicações tristes, infelizes. O que quer que seja está previsto em O Livro dos Espíritos. Com um esforço irrisório, você conseguiria, mas falta a vontade. E tem um A mesmo, A-H com exclamação, A, vírgula. Com um pouco dentre vós realmente se esforça. Esforço. Mas a vida não é somente puxões de orelha. Nós temos um guia e modelo. Eu vou para a clássica. A pergunta clássica de O Livro dos Espíritos. Tem a primeira, que a gente sempre repete, que é Deus. E a outra, tão popular quanto 625. Qual é o tipo, o modelo mais perfeito que Deus ofertou à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Eu acredito que a maioria de nós, com 2 semanas, com 1 mês, com 1 ano, 10 anos de doutrina espírita, a gente sabe a resposta. 625, Jesus. A resposta no original em francês não é Jesus. Não é Jesus? Não é Jesus. No francês, desde a primeira edição, não é Jesus a resposta. Quando encontramos no português
porque Jesus é um erro de tradução. Erro de tradução. A pergunta perfeita, que le type le plus parfait que Dieu fait à l'homme pour le servir, Guy Modèle. Está perfeita. Mas a resposta não é Jesus. Jesus. É voyez Jesus. Vide Jesus. Olhe para Jesus. A resposta não é o nome, é uma convocação para a ação. Você quer saber quem é o modelo, o guia mais perfeito? Não confie em mim, não. Olhe para Jesus. Saia da passividade. Olhe para Jesus. Leia a vida dele. Pense nele. Converse com ele. Obviamente que esse olhar de Jesus precisa transbordar em outras ações e formas de conhecer. Conversa com ele na alçada do teu coração. Olha para ele. E você vai saber quem é o modelo e guia mais perfeito. E a palavra guia aqui é de uma geniosidade que não pode ser menosprezada. Guia. Os espíritos conversando comigo. É transcomunicação. Guia. Alguém que está ali guiando, obviamente, da própria palavra, mas que sabe o caminho para ir e onde não ir. Mas não pisa aí não. Aí vai te dar dor de cabeça. Pisa aqui, vem, segue. Me segue. Guia em modelo mais perfeito. Plus perfeito. É porque se tem o mais perfeito, tem o menos perfeito. Ou melhor, os menos perfeitos. Aquelas criaturas que vieram antes, mas que deram só um pedaço da verdade. Não revelaram tudo. E Kardec, na nota de rodapé para essa pergunta, vai dizer: Jesus, para a humanidade, representa o ponto espiritual mais alto. O ideal que todos nós podemos olhar com segurança. Jesus está tão distante de nós, tão distante de nós, não está distante. Está distante de verdade. Porque Jesus usou uma roupa como a nossa. Falou em uma língua do povo aramaico. Dormiu debaixo do mesmo teto, comeu a mesma comida. E falava com a linguagem simples do povo. Ele ainda diz: aquele que quiser me seguir, não é guia e modelo? Quer me seguir? Quer ter menos dor de cabeça? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este negar a si mesmo está exatamente na questão da educação da vontade. Porque embora pensamos, destruímos em muitos casos, é possível pensar e construir. Esse negar a si mesmo precisa passar pela via, obviamente, da autoanálise. Olhando para si mesmo, então entendendo que você pode cooperar na vida dos outros. Felicidade só pode ser real quando compartilhada. Não pode existir na Terra outro conceito de felicidade. Não pode. O que Jesus fala lá no final do Sermão do Monte? Ali em Mateus 5, 6 e 7, versículos 24 a 27. Aquele que escuta as minhas palavras, eu vou dizer que é igual àquela pessoa ou homem que constrói uma casa edificada sobre a rocha. Veio a tempestade, o vento, a chuva e não a derrubou, porque a sua base era sólida. Não era somente desejo, era vontade. Mas aquele que escuta e não as pratica, será muito semelhante àquele que constrói a sua casa em cima da areia. E veio a tempestade, a ventania e a derrubou, porque não era sólida a sua base. Para encerrar nossa fala de hoje, nessa noite, nós vamos para o livro Há 2000 anos, capítulo 5 da primeira parte, o Messias de Nazaré. Públio Lentulus, senador romano, está buscando Jesus para que Jesus possa curar sua filhinha. E Públio Lentulus morava ali naquela região da Galileia, onde Jesus andou tanto, e caminhando pelas bordas do Tiberíades buscava Jesus de noite. Porque ele não queria, ele, senador romano, poderoso do império, ser visto conversando com um homem que era tido como rebelde, vagabundo, etc. Incitador das massas. E Públio Lentulus pensava: como é que eu vou conversar com esse homem? Porque eu falo latim.
Ele deve falar aramaico, hebraico, não fala nada disso. E buscou Jesus à noite, como Nicodemos busca Jesus em João capítulo 3. Depois que todo mundo está dormindo, as luzes se apagaram. Então, meditando como falar com Jesus, ele escuta alguns passos. Olha para trás e Emmanuel escreve o que o senador vê. Um homem jovem, olhar melancólico, cabelos à nazarena, andando em sua direção. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura. E de repente, dominado por uma força que não sabia de onde vinha, caiu por terra, se dobrou de joelhos. E aqueles olhos que raríssimas vezes choraram estavam como cachoeiras, debulhados em lágrimas. Jesus se aproxima de Públio Lentulus, deposita a destra no seu rosto e pergunta: senador, por que me procuras? E Emmanuel coloca: o senador escuta e tem a percepção de que as palavras são de mente a mente, coração a coração, sem palavras articuladas, pela força do pensamento. Jesus ali buscando Públio Lentulus e Públio Lentulus pensando na filha em casa. E Jesus coloca: eu não venho em busca do homem de Estado. Não. Que somente um século de sofrimento podem trazer de volta ao regaço de meu Pai. Eu vim acudir o pedido sofrido de uma mãe, a tua esposa, pela filha. Só que Públio Lentulus recebe um alerta. Soa para o teu espírito agora um minuto glorioso. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Está no teu querer, na tua vontade. Doravante puder utilizar esse minuto, será o ponto de virada, uma referência para a evolução espiritual. E de repente, Públio Lentulus escutando aquele convite macio de Jesus, e Públio Lentulus só conhecia como argumentação, muito parecido com Simão Pedro, a violência, a supressão de valores, a espada, a lança, a perseguição. Ele pensou em Roma, pensou na guerra romana, no poder dos Césares, na grande cidade do império, na cultura, na inteligência. E Jesus, sondando o seu espírito, Públio Lentulus só pensou, Jesus absorveu. Públio Lentulus pensou: quem é esse homem para falar de mim sobre humildade? Eu, o senador do império. Ele só pensou. E Jesus responde: senador, em verdade te digo que todas as suas riquezas são bem miseráveis e todos os teus poderes são bem fracos. O que aconteceu com Públio Lentulus? Públio Lentulus escolheu o caminho do mundo por vontade própria. Nós não podemos terceirizar a nossa culpa com relação aos obsessores, a culpa dos outros. Obsessor nenhum trabalha a partir da biogênese, nada. Públio Lentulus queria muito servir ao mundo e serviu ao mundo naquela encarnação. Mas aquele foi um minuto glorioso. Na noite de hoje, encerrando a nossa fala, quando você retornar para casa, pense nisso. Pensamos e construímos, mas também pensamos e destruímos. Está no teu querer, não no deles, dos obsessores. Seguir Jesus agora ou daqui a milênios. Está no teu querer agora. Ler um pouco mais, sorrir um pouco mais, abraçar um pouco mais, silenciar um pouco mais, ou ainda falar de Jesus um pouco mais. Recordando Francisco de Assis, se necessário, utilizando palavras. Encerrando, o nosso pensamento cria a vida que nós procuremos. Procuremos Jesus. Muita paz, muita luz. Deus contigo, Deus conosco. Muito obrigado. Gratidão, menino.
Que Deus proteja, te ilumine, que você continue nessa caminhada, tá bom? Muita força, muita fé, muita vontade. Nós, toda quarta-feira, a gente sorteia um livro. E eu queria pedir para o Lucas dizer o número de 1 a 37. 17. 17. Não vai. Boa leitura. Obrigado. Era o 17 que ele fala, né? É 17 que nós combinamos isso. Eu não errei, viu? né? Então tá bom. Da próxima que você vier, nós combinamos de novo. Aí é a minha vez, tá bom? Eu esqueci de dar um recado. Tem umas revistas lá na entrada, tá? Se o pessoal quiser pegar, levar para ler, pode ficar com elas, tá bom? Fiquem à vontade. Queria convidar os nossos passistas para se dirigirem à sala de passe nesse momento. E quem desejar tomar um passe pode formar a fila aqui à esquerda, tá bom? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos para a nossa prece final. Vamos pedir a Jesus as bênçãos necessárias para o nosso fortalecimento, para que nós possamos vencer os nossos desafios do dia a dia, tendo sempre coragem, determinação, quando encontrarmos as nossas dificuldades. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, para que nós nos sintamos com as forças necessárias para isso. Pedimos também que abençoe os nossos entes queridos que estão lá nos esperando, nos aguardando, que eles também tenham o fortalecimento necessário. Pedimos também pelos nossos irmãos que sofrem, que passam por dificuldades, que todos eles possam receber da espiritualidade amiga o amparo que precisam. Gratidão, Senhor.